Isso é talvez a maior falha, né, no nosso poder judiciário, essa permissão para que a liberdade de expressão expressa na Constituição não tenha limites, porque nós temos previsões para crimes e a liberdade de expressão não pode servir como excludente de ilicitude. Existe uma diferença muito grande entre a liberdade de expressão e o cometimento de um crime. Quando um Silas Malafaia faz um pedido abstrato para que alguém extermine o ministro do STF, isso não é liberdade de expressão. Isso é crime previsto no Código Penal. Nós temos apologia ao crime, apologia ao criminoso. Temos vários crimes que são previstos no Código Penal que são crimes cometidos através da expressão. Isso significa que esses crimes são resguardados como excludente de ilicitude a partir da liberdade de expressão? Não, gente. Se fosse dessa forma, eu poderia contratar um jagunço para matar alguém e falar depois que usei a minha liberdade de expressão para pedir o jagunço para matar alguém. Não funciona dessa forma. A liberdade de expressão, ela tem limites, e o limite da liberdade de expressão é o interesse público. Uma pessoa não pode utilizar a liberdade de expressão para colocar toda a sociedade à mercê de um medicamento ineficaz contra uma doença e causar a morte de mais de 1 milhão de pessoas, porque temos uma subnotificação considerável no Brasil. Uma pessoa não pode usar a liberdade de expressão para negar a existência de uma doença ou para chamar uma doença perigosa como a Covid-19 de gripezinha. A pessoa não pode usar a liberdade de expressão para pegar uma arma e falar que vai matar o ex-presidente Lula e sugerindo que ele teria roubado a aposentadoria dos velhinhos. Isso não é liberdade de expressão. Nós temos previsões de crimes para essas condutas, e para onde a gente tem previsão de crime, não se enquadra a liberdade de expressão. Prova disso é que para o Rodrigo Pilha não houve liberdade de expressão. Por que a liberdade de expressão ela é aplicada ao Silas Malafaia e cogitada ao Roberto Jefferson, mas ela não abarca o direito do Rodrigo Pilha de se expressar? Por que uma fogueirinha no Borba Gato não é considerada liberdade de expressão, mas um camarada aparecer com armas sugerindo que nós devemos matar os oponentes políticos, porque é essa mensagem que você consegue extrair a partir daquilo, é considerado liberdade de expressão? Então, é preciso, nesse momento, a gente parar com esse conflito dentro da sociedade brasileira e unir a sociedade brasileira novamente, porque nós temos hoje debates idiotas, como, por exemplo, cogitar que a vacina é uma coisa negativa porque uma pessoa vacinada morreu. A briga não é entre Bolsonaro e a vacina, nem entre direita e esquerda, é da humanidade contra uma doença que está ficando cada vez mais perigosa por causa das mutações e está matando pessoas. Então a gente precisa unir a humanidade nesse sentido. Da mesma forma, nós temos que unir a humanidade no sentido de entender que a liberdade de expressão ela tem limites e ela pode, neste momento, contemplar os interesses do Bolsonaro, porque o Bolsonaro conseguiu montar uma estrutura de comunicação moderna que, ao contrário de utilizar outdoor e carro de som, utiliza o que há de mais moderno em tecnologia de comunicação. Mas essa liberdade de expressão que hoje contempla o Bolsonaro, ela pode ir contra o Bolsonaro daqui uns dias e o eleitor do Bolsonaro ficar um pouco revoltado. Então, indiferente do seu partido político, da sua ideologia, você precisa pensar até que ponto é liberdade de expressão uma pessoa chegar, por exemplo, e sugerir que a sua família deveria morrer e principalmente sugerir isso para pessoas que poderiam matar a sua família. Isso é liberdade de expressão? Então, vamos trazer para o pessoal para a gente conseguir entender o global.